Olá pessoal, eu olhei aqui a reportagem feito pela revista Veja sobre o mito Bolsonaro. Eu sou assinante da revista Veja há muito tempo, mas estou pensando seriamente em não renovar a porcaria da assinatura dessa revista. A reportagem ela começa a ser tendenciosa desde a chamada na capa. Na capa, a chamada da reportagem é Febre Bolsonaro. No deserto de homens e ideias da política brasileira, até ele arrasta multidões. Você vê que ele usa um advérbio de inclusão, o até. O que significa isso? Poxa, é como se você dissesse assim, nesse monte de perna de pau aí, até o cara sem perna faz gol. No meio dessas corridas, esses pilotos ruins, até o Rubinho Barrichello chega em primeiro. Agora eu pergunto, quem são os outros que estão arrastando multidões para até ele arrastar? Até ele. Então, só a chamada já é uma porcaria, já é tendenciosa. Ao longo da reportagem, o autor da reportagem, que eu não sei nem qual é o nome dele, deve ser um jornalistazinho, Thaís Oyama, deve ser uma descendente asiática. Ela o tempo todo fica tentando desmerecer a capacidade que o político tem. É sempre, ele era um Zé Ninguém, era um cara baixo clero, tudo bem, ninguém conhecia ele. Agora eu pergunto dessa dona Thaís, quem que antes de ser conhecido é conhecido? Você só é conhecido depois que é conhecido. Eu não vou... ele não era conhecido, passou a ser conhecido. Tá, o Pelé, quando tinha 3 anos de idade, era conhecido. O John Lennon, quando tinha 1 ano de idade, ele passou a ser conhecido no momento que ele passa a ser conhecido. E o Bolsonaro está sendo conhecido agora. E ela tenta, na maioria das vezes, levantar situações ridículas. Por exemplo, Bolsonaro vai devolver os fuzis para os agricultores. Que bobagem dessa jornalista. Primeiro, quando foi que agricultor teve fuzil? Porra, será que essa mulher não vê que isso é força de expressão? Vou devolver fuzil, uma forma da pessoa falar, que vai devolver uma forma do agricultor se defender de invasão de um bando de vagabundo parelhado pelo PT que tinha que ir pro CMST. Aí ela procura falar isso aí para dizer que o cara vai devolver fuzil, como se ele fosse importar um monte de milhões de fuzil, aí distribuir para... Que besteira! Por isso que eu digo, é uma reportagem tendenciosa, né? E continuando aqui, ela fala que o Bolsonaro começou a aparecer quando ele descobriu o kit gay. Tudo bem, ele passou a ser mais conhecido ali, mas ela não fala a quantidade de votos que ele sempre teve. Então é sempre com ideias tendenciosas. Aí depois fala sobre absurdo que ele falou. A PM deveria ter matado 1000 e não 111, né? Dizendo quando ele se referiu ao massacre de Carandiru, né? Eu acho o seguinte, que o próprio Bolsonaro se defendeu dizendo que ali não foi um massacre, e sim uma defesa. E ele proferiu essas palavras da tribuna da Câmara, mas esse 111 ele quis dizer foi que, para ele, 111 ou 1000 sendo bandido é a mesma coisa. Isso é o que todo brasileiro pensa, só que não fala por causa dessas porcarias desse tal de politicamente correto. Eu tenho certeza que brasileiro nenhum quer saber de bandidagem, né? Deveria ser fuzilado uns 30 mil corruptos, a começar pelo presidente FHC. Isso foi em 1999, quando o HC tinha privatizado a Vale do Rio Doce. Uma coisa que eu achei estranha, mas depois ele se defendeu também, né? Ele disse que também que é força de expressão. Quantas vezes até uma mãe fala pro filho, eu vou te matar, seu sacana. Mas matar não é tirar a vida. Não vou combater nem discriminar, mas se eu vir 2 homens se beijando na rua, eu vou bater. Olha, isso aqui é outra coisa, rapaz, que todo mundo decente gostaria de fazer. Uma vagabunda, 2 homens se beijando. Casa do cacete. Não te estupro porque você não merece. Ele está respondendo um processo no Supremo Tribunal Federal por causa de uma que ficava defendendo champinha. E outra coisa, onde é que está o erro? Não te estupro porque você não merece. Se ele tivesse dito, eu vou te estuprar porque tu merece, aí sim era uma apologia ao estupro. Mas não te estupro porque você não merece. Cara, nem aquela mulher ridícula daquela deputada, Maria do Rosário, nem nenhuma mulher merece ser estuprada. Então o que tem de errado
nessa frase para chamar isso de apologia a estupro contra um cara que é o único que tem um projeto de lei para aumentar a punição para estupradores. Mulher deve ganhar salário menor porque engravida. Não foi ele que falou essa besteira. A imprensa continua dizendo, botando isso, dizendo que o Bolsonaro falou essa bobagem aí. Mas não foi isso. É uma pesquisa que disse que os empresários, manos, pessoas que estão ouvindo, empresário vive de renda, de lucro. Se eu tenho uma empresa que eu vou empregar 10 mulheres e um homem, essas 10 mulheres vão ter, vai ter os auxílios lá, as dispensas, a maternidade. O politicamente correto vai dizer assim, não, mas não pode ter preconceito. Cara, não pode ter preconceito, mas o empresário vive de renda, de dinheiro, né? E ele, logicamente, que ele vai pensar no lucro dele, vai pensar no que ele vai ganhar, no que ele vai perder. Aí essa afirmação é uma pesquisa que foi feita pelos empresários. Mas a filha da mãe da repórter sempre coloca pra cima do cara, né? Depois ela alega que o Bolsonaro cresceu no vácuo deixado por políticos tradicionais, tragado pela Lava Jato, ou simplesmente vitimado pela desmoralização crescente e aparentemente sem fim da categoria. Sim, isso aí é chover no molhado, cara. Oxe, ele cresceu por causa exatamente dessas vagabundagens. Se não tivesse essas vagabundagens, talvez nem precisasse existir um Bolsonaro. Para que existir um Bolsonaro se a política tá perfeitinha, tá muito boa, ele ia continuar na vidinha dele lá de deputado. Mas é no meio dessa vagabundagem sem vergonha, desse bando de corrupto que nem aquele sem vergonha que quebrou o Rio de Janeiro, aqueles dois, que o Ike também tá no meio. Olha pra cara de um sujeito daquele, dá vontade de vomitar, rapaz. Você de cara vê que um cara é um bandido enrustido. Aí o cara quebrou o Rio. Então é no vácuo dessas vagabundagens que logicamente vai aparecer alguém. Tem que aparecer alguém. Então, meu amigo, eu achei a reportagem extremamente tendenciosa. Só que o que eu quero dizer aqui, o meu ponto de vista, é que essas reportagens não vai atrapalhar o caminho do Bolsonaro. É o único cara que está com um discurso sério, que é honesto e que quer recuperar o que o Brasil perdeu ao longo dos tempos. E outra coisa que ela também cita é que ele se refere muito defende muito os militares, mas tem que defender. Defende o Coronel Ustra, que foi de torturador. O Coronel Ustra foi torturado por porra nenhuma. Não teve nada de tortura, não existe, não foi condenado, houve uma condenação em primeira instância, ele recorreu e nunca mais foi condenado. Então, foi um cara que defendeu o país, junto com, logicamente, com os outros militares. Porque o país que se chama de ditadura, todo mundo sabe que não existiu ditadura, existiu o governo militar. Ditadura tem em Cuba, ditadura tem lá em Coreia do Norte, que o cara acabou, o ditador acabou de mandar matar o irmão. Isso é ditadura, rapaz.